Então vamos lá. Eu contava que ela, né? Ela casa com Neisson, né? Neisson, casa com Neisson e ele se separam. Ele era um homem problemático. O que ocorre? Ocorre o seguinte. Ela não sabia, mas ele era envolvido no mundo das drogas. Quando ela vai se separar, ele não aceita e, ao não aceitar, ele decide, naquela madrugada de ontem, ele decide ir lá dar um fim na esposa, nos filhos e na avó dela, bisavó das crianças. Ele entra na casa, mata a bisavó, mata os dois rapazes, os dois já iam se profissionalizar, já iam se transformar em jogadores de futebol. Resumo, mas ele decide não matar a mulher. Quando ele é preso num cafezal, ele diz que tentou se matar, mas tinha um tiro meio de raspão. Ele diz, o policial pergunta, mas por que você não a matou? Ele diz, para que ela viva até o final da vida sofrendo pela morte da avó e pela morte dos filhos. E aí a população cercou, põe para mim, por favor. Você vai vendo aí, a polícia teve que intervir, a polícia interveio na questão, porque a população quis invadir o hospital. E aí você vê, tá aí o meu Instagram, marcelorezende.oficial, né? E aí você pode me dizer o que você acha que deve acontecer com um sujeito que faz esse estrago todo apenas para se vingar e se vingar da maneira mais cruel. Além de... foi lá, matou todo mundo e deixou a mulher para que ela sofra até o fim. Já já eu vou mostrar a reportagem, chegou agora uma outra história, que essa quem pediu fui eu. Pensa no seguinte, esse aqui chama-se Carlos, esse é o sobrinho dele, chama-se Nilson. A Áurea só vai entrar depois na história. Mostra ali, ó, Carlos, o mais velho, no centro o sobrinho Nilson e na direita, enfim, na ponta a moça, chama-se Áurea, que ela entra mais pro fim da história. Corta para mim. Pensa no seguinte, Carlos, o tio, tem 2 filhos, mas ele tem uma absoluta predileção pelo sobrinho Nilson. Ele pede para um parente receber numa outra cidade Nilson, para que Nilson possa estudar, possa arrumar um trabalho. Resumo, Nilson vai para lá e a única coisa que ele não quer é trabalho. Ele quer ficar dormindo, ele não ajuda para lavar um copo, ele não ajuda em nada. Ele é mandado de volta para tio Carlos. Tio Carlos vai, olha, conversa com o sobrinho, mas ele é apaixonado pelo sobrinho. E aí ocorre o seguinte, o sobrinho está lá e de repente conhece, aí que entra a história. Entra Áurea. Ele começa a sapecar Yaya, ele sapeca Yaya com Áurea e naquele momento, não demora muito, de tanto sapecar, não deu outra. A moça engravida. Tio Carlos leva os dois, o casal, cuida dos dois e fica todo contente porque vai nascer o filho do sobrinho querido a quem ele quer tratar como neto. Tá tudo certo. O problema é que o moleque ali, aquele, é meio lunático. E ele começa a ter uma desconfiança do nada, de que o tio e a esposa
estavam sapecando Yaya sem que eles soubessem, que ele visse, que ele estava sendo passado para trás, ele tinha virado chapéu de couro. Resumo, ele vai e pensa assim: o meu tio e a minha mulher, eles não merecem viver. Naquele dia, ele prepara uma emboscada. Primeiro para a mulher e depois, no meio do caminho, ele liga para o tio. E o tio vai ser a segunda vítima da emboscada de uma história que começa assim. Estou muito feliz, eu sou muito feliz, agradeço muito. Tio Carlos vive para cuidar da família. Nada dá mais orgulho para o vigia noturno do que a esposa, os filhos e os netos. Eu confio muito no jeito que eu tenho. Casado há 28 anos, tio Carlos tem 2 filhos, mas na conta dele são 3, porque Nilson, o sobrinho, sempre foi o xodó. Obrigado, tio. É até prazeroso escutar isso do senhor. Obrigado mesmo. O adolescente recebia do tio os conselhos e o carinho que esperava do pai que nunca conheceu. Você pretende? Tio, eu tô pretendendo fazer uma faculdade aí, também tem que estudar, né? Quando Nilson decide estudar educação física, tio Carlos pede para a filha biológica acolher o rapaz na casa. Aí foi daqui em casa. Ele vai fazer a faculdade e precisava de uma casa para ficar aí. Logo nos primeiros dias, a garota e o marido percebem que o rapaz gosta mesmo de vida mansa. Nilson só quer saber de paquerar as garotas da faculdade. Não lava um copo, não ajuda na cozinha e muito menos ajuda a pagar as contas. A filha então liga para o pai e avisa. Ele é muito folgado, ele não ajuda em nada. E eu e o amor estamos mandando ele embora. Nós não queremos mais ele aqui de jeito nenhum. Nilson volta para a cidade natal e para a casa do tio Carlos. Também, tio. Correria. Tem alguma coisa em mente? Durante um passeio, ele conhece Áurea. A bela moça de cabelos longos encanta Nilson e ele vai logo avisando. Eu sei que você é a mulher da minha vida. E aí, você topa? Eu topo. A gente vai ter nossa casinha? Com certeza, a gente vai viver igual meu tio Carlos vive. O namoro começa e os dois vivem num sapeque Yaya permanente. 9 meses depois, o resultado do sapeque Yaya aparece. A garota dá à luz um menino. É Olha, a sua cara, mano. é verdade, hein, amor? A chegada do bebê deixa tio Carlos ainda mais feliz. Para agradar Nilson, ele arruma uma casa nova e começa a paparicar Áurea. Oi, tudo bom? Oi, filha, tudo bem? Quem não fica nem um pouco satisfeito é o sobrinho Nilson. Ele começa a achar que o tio está passando dos limites. Tá bom? Pode contar comigo. Tá bom. E tô atrasado, tem que pegar sua tia lá no mercado, senão vai ficar... Tá, vai lá que já é tarde já. O ciúme vai ficando cada vez maior. E Nilson desconta toda a raiva na esposa. Você viu? Olha o jeito que ele tá tratando a criança e você, meu. Que Ó, foi? muito paparico. Naquele dia, ele chega em casa e manda a esposa se arrumar para um passeio. Vamos dar uma saída comigo, deixa o nosso filho com a vizinha. Mas você tem certeza que ela pode? Tem, vamos lá. Vamos dar uma volta comigo. Tá bom? No meio do caminho, Nilson para o carro. Vai até o porta-malas, volta com uma espingarda e dispara um único tiro. Nilson então pega o telefone e liga para o tio Carlos. Tio, me ajuda. Não, meu carro acabou a gasolina. Preocupado, o tio sai de casa correndo. Nem imagina que vai cair numa emboscada. Um galão de gasolina aqui, que eu já tenho um pouco no carro aqui, tô levando, daqui a pouquinho vai ir. Quando o tio para o carro, Nilson aparece, apontando a espingarda. Você me traiu, vai pagar 5 Áurea. Depois de matar a mulher e o homem que o criou como um filho, Nilson foge. Agora, a única pista do paradeiro do assassino é o cartão de crédito de tio Carlos. É que para bancar a fuga, Nilson assassino
continua usando o dinheiro de tio Carlos. Com paciência e até bom humor, Carlos, durante a gravação desse vídeo, ensina a esposa a dirigir depois de 28 anos de casamento. Tira o pé devagar. É um perigo. Vai assim, devagarzinho. Sabe o último pedal de lá? Sim, eu freio. Tira o pé do acelerador e enfia o pé nele. As dificuldades da companheira no volante, o homem tira de letra. Mas Carlos não pode mais ensinar. A esposa é agora viúva e atualmente tem medo até de mostrar o rosto. Carlos Guido, de 52 anos, foi assassinado. O criminoso apontado pela polícia é este, Nilson, sobrinho preferido de Carlos, alguém que foi tratado a vida toda como filho pelos tios. Ah, então, você imagina. Você criar um menino, comia com você na mesa. Nunca deixei faltar. Comprava roupa para menino, comprava para ele. Para mim acontecesse tudo. Meu pai prestava dinheiro, carro, levava ele para vários locais. Viagem, inclusive meu pai foi, a última viagem foi para Mato Grosso do Sul, para casa de uma tia minha, irmã do meu pai. Meu pai levou ele, não cobrou nada. Nilson, além de ter tirado a vida do tio pai, também matou a própria esposa Áurea, com quem estava casado há 1 ano e meio e tem um bebê, um filho de 7 meses de vida, que ainda mamava no peito e ficou agora sem a mãe. Motivo, Nilson acreditava que tinha sido traído. A tia, que sempre teve o rapaz como filho, conta com muita tristeza o que ela considera ter sido uma grande confusão na cabeça doentia do sobrinho. Por que a senhora acha que ele matou os dois? Ah, eu acho que é só um ciúme. Meu marido, assim, ele era assim, uma pessoa amorosa, mas ele sempre percebeu o lado bom e o lado mau. Daí ele falou assim, Deus, eu tô desconfiado que o Deus está com ciúme. Daí que ele me contou isso. A senhora acha que ele estava com ciúme da Áurea? A senhora acha que em algum momento ele criou alguma situação fantasiosa na cabeça ao ponto de achar que o seu marido tinha alguma coisa com a Áurea? Tinha. Carlos era vigia e Nilson tinha herdado a mesma profissão do tio. A filha de Carlos, que mora em São Paulo há cerca de 10 anos, foi criada com Nilson como irmão. Ela tenta aos poucos se recuperar do impacto da notícia e ao mesmo tempo dar forças para a mãe. Os passos das duas estão longe de encontrar uma saída para tanto sofrimento. Foi bem difícil aceitar. No primeiro momento, a gente fica meio que em estado de choque, né? Então eu tinha que lidar com o fato de que tinha perdido meu pai, tinha perdido uma amiga, mas ao mesmo tempo tinha minha mãe que eu precisava apoiá-la. Depois começa a cair a ficha aí que começa a vir a parte da revolta, da indignação, do porquê, que não existe nenhum motivo plausível para uma situação dessa, de tirar a vida de uma pessoa que te criou como filho. A tia e a prima acreditam que Nilson tenha premeditado os assassinatos. No dia dos crimes, Nilson pegou a esposa e o bebê, saiu do sítio onde eles moravam e foram até a cidade na casa do tio Carlos. Percorreram cerca de 7 quilômetros. Isso fazia parte da rotina da família. Lá, ele deixou Áurea e o bebê durante todo o dia. Disse que iria trabalhar. Por volta de 6 horas da tarde, ele voltou, pegou a esposa e o filho e voltaram para o sítio. Isso já às 6 horas da tarde. Segundo a polícia, eles teriam tido uma briga. Em seguida, Nilson teria assassinado a esposa. Lá no sítio, ele deixou o filho e ligou mais tarde para um vizinho para que fosse até o local buscar a criança. Depois disso, por volta de 9h30 da noite, ele ligou para a casa do tio Carlos. De acordo com a tia, ele pedia por ajuda. Dizia que estava chovendo muito, ele estava em uma estrada de terra e tinha acabado a gasolina do carro dele. Pediu para que o tio fosse até o local. O tio Carlos imediatamente foi socorrer o pedido do sobrinho. Só que quando ele chegou, o carro do Nilson estava parado nesta posição e a esposa dele, o corpo da esposa, já estava do lado de dentro. Ele desceu do carro, Nilson, foi ao encontro do tio assim que viu a aproximação do carro e já disparou para cima do tio.
Matou Carlos exatamente naquele local, uma execução sem chance de defesa. Pegou o corpo do tio, arrastou novamente até o local onde estava o carro com o corpo da Áurea no banco do passageiro. Colocou o corpo aqui ao lado, entrou no carro do tio e passou a dirigir em fuga na rodovia mais próxima daquele local. Cerca de 2 horas depois de ter abandonado os 2 corpos e o carro na estrada de terra que liga os municípios de Campina da Lagoa e Nova Cantu, no Paraná, onde moravam os envolvidos, um morador da região ligou para a polícia e disse que viu Nilson saindo daquela estrada transtornado. Desde o início, Nilson passou a ser para a investigação o principal suspeito. E quando eu fiquei sabendo que a informação chegou que ele era o suspeito, o principal suspeito, eu já imaginei que foi ele. Por algum outro motivo, ele deve ter surtado. Na fuga, Nilson percorreu cerca de 1.000 quilômetros do Paraná até o Mato Grosso. A polícia já sabe que cerca de 2 horas depois, Nilson parou num posto de combustível e usou o cartão de crédito que ele tinha adicional com o próprio tio para abastecer o carro. Na fuga desenfreada, o vigia só abandonou o veículo do tio 4 dias depois, no Mato Grosso. Durante esse tempo, Nilson teria enviado essa mensagem para a família: "Eu matei as 2 pessoas que eu mais amava. Eles estão no céu por mim. Eu a perdoei porque eles eram as 2 pessoas que eu mais amei na vida." Depois do duplo assassinato, Nilson ainda telefonou para a prima. No início ele fez um escândalo, começou a chorar, depois ele mudou a voz, falou que não, que os 2 mereceram. E aí tentou se justificar, falando que havia descoberto um caso entre os 2 no dia. Depois disse que, na verdade, já havia descoberto algumas semanas. Depois falou que os 2 confessaram de frente para o outro, sendo que não houve nem tempo de um olhar para o outro, né, no dia do crime. Há cerca de 4 anos, Nilson resolveu fazer faculdade de administração de empresas aqui em São Paulo e se convidou para morar com a prima. Ela e o marido resolveram abrir as portas de casa para Nilson, já que ele era alguém muito próximo e também muito querido. Queriam ajudá-lo, só que quando Nilson chegou aqui, durante os 2 anos em que ele viveu com o casal, ele passou a mostrar um outro lado. Foi só a prima chamar também a ser uma pessoa irritada e violenta. No computador de casa, a prima chegou a localizar vários vídeos incitando a violência. Algumas atitudes dele começaram a deixar a prima bastante preocupada. De início, eu achava que era fase, mas nunca imaginei que ele fosse chegar ao ponto de tirar a vida, principalmente do meu pai, né? Depois que Nilson se mudou daqui de São Paulo, ele foi para Nova Cantu novamente. Quando chegou, conheceu Áurea. O namoro foi rápido, cerca de 6 meses aproximadamente, eles já foram viver juntos. E Áurea ficou grávida. Coincidentemente, quase que no mesmo tempo que a prima de Nilson aqui de São Paulo também estava grávida. Por uma ligação que Áurea acabou se confidenciando para a prima e disse que tinha medo de Nilson. Falando que pensava em terminar, largar dele porque ele não deixava sair para fora de casa. Teve uma reforma na casa deles e aí o pedreiro que estava fazendo a área falou que ela não podia sair para fora. Ela ficava o dia inteiro presa dentro de casa, cuidando do bebê. Exatamente. A família acredita que Áurea já estava sendo maltratada por Nilson. O medo agora de tia e prima de Nilson é que ele possa voltar a continuar a cometer crimes, inclusive contra o próprio filho. O bebê peço isso porque ele não está preso. A gente quer justiça, eu quero ele atrás das grades, que ele pague pelo que ele fez.
Eu ia começar a dizer, se você viu esse homem, se você conhece esse homem, corta para mim. Acontece o seguinte, que eu não vou precisar dizer. Ele já está na delegacia. Eu já vou explicar porque que eu pedi para botar aqui de novo, porque eu vou ter uma pergunta para fazer. Mas o Nilson, que a família tem tanto medo de que ele volte, agora ele está na delegacia. A informação, né, você imagina, esse crime foi cometido há mais de um mês. E aí o que ocorre? Mês e pouco, ele estava foragido. Agora ele se apresentou e é exatamente essa informação que a nossa Capitão Nascimento vai dar e talvez até ela saiba se ele vai continuar preso ou não, porque essa é a dúvida. Diga lá, boa tarde, capitão. Boa tarde, Marcelo. Ele se entregou sim, foi para a sala do delegado, já prestou depoimento. O Nilson confessou o crime, contou como matou o tio e a esposa e disse que a motivação foi que realmente ele desconfiou da infidelidade dela com o tio. Mas olha só, Marcelo, depois de prestar depoimento, ele deve sair a qualquer momento da delegacia pela porta da frente. Isso porque não há um mandado de prisão contra ele, Marcelo. Tá bom, capitão. Obrigado. Quer dizer, imagina o seguinte, nesse momento, põe aqui esse Instagram aqui, que é para isso que funciona. Obrigado. Nesse momento, acontece uma coisa. Eu te pergunto, é justo um sujeito entrar, matar a esposa numa emboscada, depois mata o tio numa emboscada, confessa o crime, sugere de que é apenas uma traição e, a partir daí, ele sai pela porta da frente. Essa é uma questão. A segunda é, o advogado vai acabar dizendo que ele é doido. O que isso causa? É um negócio que se chama inimputabilidade. Ele não pode ser julgado como se fosse eu. Então, o que ocorre? Ele vai para um manicômio judiciário. Esse manicômio, ele fica 3 anos e é reavaliado. Se porventura, na reavaliação, que é feita e é mais ou menos, resumo, disseram o seguinte, não, ele já está ótimo. E ele pode ir embora. Ele aí não paga o crime. Isso é justo? Se você quer participar e dar a sua opinião, tá aqui, ó. É de cá para lá. Eu sempre erro. É Marcelo Rezende com Z, _oficial Instagram. Marcelo Rezende _oficial o Instagram. Você pode ir direto no Instagram ou você pode entrar pelo nosso portal, o portal r7.com, que lá, eu nem sei, já era para o site ter inaugurado. Eu vou saber se eles já lançaram. Já. Enfim, você entra ou pelo R7 ou pelo Instagram, Marcelo Rezende _oficial, para você dar a sua opinião e me dizer, é justo ou não é justo? Porque, para mim, né, eu não guardo dinheiro, não guardo segredo. Primeiro, inimputável uma ova, né? É óbvio que ele sabe o que fez direitinho. Segundo, dizer que ele sai pela porta da frente porque passou o tempo do flagrante e porque ele tem endereço, agora nem endereço matou o tio. Endereço, não tem outros crimes nas costas, portanto, ele não tem bons antecedentes até agora, e porque ele tem emprego, me desculpe. Esse é outro erro da lei brasileira e não muda porque muito político ia acabar na cadeia, né, se fosse preso a primeira vez. Por sinal, pelo que eu estou vendo, vai ter um monte em breve na cadeia. É justo isso, Faraó? Claro que não, Marcelo. Além do que, essa história de flagrante, como você acaba de contar, precisa ser
modificada. Você já viu um assassinato como esse aí que matou o tio e a mulher? Ele ter chance de ser preso em flagrante? Preso em flagrante por quem? Por ninguém. A maioria dos assassinatos, lógico, aliás, é praticada, e os presos e o autor condenado, sem que haja flagrante. Na tese que não cola, de não sabe o que faz, tem outra contradição. Ele não sabe o que faz e, ao mesmo tempo, é perigoso. E aí, Marcelo? Não, conversa fiada. O cara tem que ficar preso. Mas, bom, se quiser participar, é só entrar Marcelo Rezende com Z.oficial. Entra direto ou entra pelo nosso portal r7.com. E esse aqui, mostra a cara. Repara a pinta. O que aconteceu? Esse aí pediu, né, para um amigo levar, depois de uma festa, ele tinha bebido demais, não precisa nem dizer para a cara de cachaceiro, ele pediu para um primo, né, amigo dele, disse assim, leva minha namorada para casa que eu não tô bom. Pois bem, de repente ele na bebedeira achou que a namorada tinha demorado demais. No que ele achou que a namorada tinha demorado demais, o que aconteceu? Ele foi atrás da namorada. Bota a cara dele aí. E aí, agora ele está sendo procurado pela polícia. Por quê? Põe no Cidade. Mãos, boca, ombro e olhos, todos com marca de agressões de um homem violento, que por ciúme espancou a mulher em via pública. O suspeito é Ambrósio Borges da Silva, de 37 anos de idade. A vítima estava com um companheiro na casa de um amigo. Lá, Ambrósio exagerou na bebida alcoólica, ficando embriagado. E como ele não dava conta de dirigir o veículo, pediu para o primo levar a mulher até a sua casa. Porém, os dois não conseguiram chegar no mesmo momento que o marido. Foi aí que a violência começou. Já foi me pulando e me espancando em via pública e eu gritei por socorro e todo mundo veio. Essa não é a primeira vez que a vítima sofre agressões do companheiro. Que ele é uma pessoa violenta e que eu passei por isso, mas não quero que ninguém passe por isso. Essa é a primeira vez que a senhora registra boletim de ocorrência? Não, a segunda vez. Segunda e última, né? Isso não vai acontecer mais. Além de ser espancada, a mulher era proibida de ter contato com outras pessoas. O medo dele eu tinha muito medo mesmo. Pelas ameaças que ele falava, que se um dia ele pegasse, sei lá, ele é psicopata mesmo. Agride a mulher e pede pra mim, também falava pra mim não ter amizade com ninguém, né? Que a única amizade que ele diz que a mulher tem que ter é com o marido dela, com outras pessoas ela não tem que fazer amizade. Após as agressões, Ambrósio Borges fugiu e até o momento não foi encontrado pela polícia. A pergunta é, corta aqui pra mim, meu filho. A pergunta é, quem faz isso? Quem faz isso com uma mulher, ele tem que ser preso por agressão ou por tentativa de assassinato? Um homem daquele tamanho, né? Que ele desse um tapa nela, ele já tinha que ser preso. Mas nesse nível, para mim, é tentativa de assassinato. Pergunta se ele vai bater num homem, né, do tamanho dele, se ele vai para cima. Não vai. Por quê? Porque ele é covarde. Põe a imagem dele aí, porque a gente, olha aqui, ele tá foragido. A história é do Pará, mas ele pode ter ido para qualquer canto. Então, é o seguinte, se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim. Tomara, tu vai ver, meu filho. Eu vou meter bem essa sua cara aqui, direto. Até
te encontrarem, porque você é bêbado para bater em mulher, mas não é bêbado para bater em homem. Por que você não foi atrás do teu primo, que é do teu tamanho que os meninos me falaram? Você foi no lado mais fraco, né? É sempre assim. Ah, deixa eu falar. Virou. Essa menina tem 17 anos e você, Adilene, mostra ela aqui. O que acontece? Acontece o seguinte, ela se chama Vitória, tem 17 anos. Vitória foi fazer um passeio com os alunos, né? Ela é aluna de um colégio. Ela foi fazer um passeio com a escola numa fazenda aqui no interior. Você há de lembrar. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Tiver a imagem de local, põe para mim, por favor. Olha aí, ela foi fazer uma visita a essa escola com a turma dela, aqui no interior. De repente a menina passou mal. Essa é a versão. Teria se distanciado dos amigos. E ela teria tentado encontrar sozinha a sede da fazenda. Resumo, ela depois foi encontrada morta. O que acontece? A pergunta que eu te faço é, vai vendo, se uma menina, um filho nosso, é entregue a uma escola e uma dessas crianças ou adolescente passa mal, primeira coisa que tem que fazer, qual é? Alguém acompanhá-la, certo? De cara é isso. Segundo, ou melhor, ainda no primeiro, não tinha ninguém acompanhando. De repente, eu imagino o seguinte, quando vai uma turma, vão monitores, professores, para olhar. Ninguém se deu conta. A polícia demorou a ser chamada. E o laudo finalmente sai. O laudo que é fundamental, que é o laudo da perícia. Podia ser minha filha, podia ser sua filha, minha irmã, sua irmã, sobrinha. Pensa, eu sempre quando faço aqui, eu me coloco na posição da família. Sai o laudo da perícia. A perícia não tem conclusão alguma. Eu fiquei quase cair para trás quando soube. A perícia é inconclusiva. A perícia não sabe se ela passou mal, se ela teve um ataque cardíaco, se ela foi morta por alguém, ou se um passarinho bicou ela e ela se assustou e morreu. O laudo da perícia, segundo a própria família, é inconclusivo. Fiquei eu aqui, eu pensei assim, e se essa menina é minha filha? Eu disse, não. Aí a família, né, ligou pedindo ajuda. Porque, diz a família, a escola demorou a acionar a polícia, hospital, o que seja. Tudo aconteceu na fazenda. A menina que passa mal vai sozinha para algum lugar. Agora me dá a imagem lá do local. Repara, ela se perde aí. Diz assim, ela queria... Olha a distância para a fazenda. Era só ela olhar para o lado que via a fazenda. Me desculpe. Todo o mato é baixo. E a casa da fazenda é alta. Ué, como é que ela se perdeu, né, e saiu procurando sozinha a sede da fazenda? Quer dizer, resumo, a pergunta, corta aqui para mim, corta aqui. A pergunta que eu te faço é, que foi o que eu entendi,
ela está num grupo, ela passa mal. Se é naquele ponto, a fazenda está ali, não tem um ponto que não dê para avistar a fazenda, a não ser que ela mude de cidade. Mostra lá para ver, me mostra o plano alto, isso. Repara, olha a distância da que ela morreu para a distância da fazenda. Qualquer um, até Percival, que é morto, enxergava. Resumo, como é que isso é o número 1. Segundo, por que o laudo da perícia é inconclusivo? Tem que dizer alguma coisa, né? Será que a perícia... Quer ver? Me dá a imagem em movimento, meu filho. A perícia tá lá, ó. Deixa eu ver. Aí não é essa a imagem. Olha só. Essa é a imagem de cima. Tem a imagem do... Aí, ó. Tem ali gente... Aluno deve ser. E olha aí. O pessoal da perícia. Repara que é tudo baixinho e próximo à sede da fazenda. E mais, a escola tem que se pronunciar. Põe no Cidade. Uma tragédia ainda sem explicação. Uma jovem saudável, segundo a família, de apenas 17 anos, que perdeu a vida durante um passeio do colégio. No dia que eu entreguei minha filha para fazer um trabalho de escola fora da cidade, aos cuidados da escola, eu entreguei uma menina saudável, que praticava esporte 3 vezes por semana, que praticava natação 2 vezes por semana, que tinha uma alimentação exemplar, que não era adepta a nenhum tipo de atividade que não fosse completamente ligada a hábitos saudáveis, que tinha feito outras viagens, né, sob sol quente. Era setembro de 2015. Uma excursão organizada pela escola Waldorf Rudolf Steiner, onde Vitória estudava na capital paulista. Ela foi com os colegas de sala para uma fazenda em Itatiba, que fica no interior do estado. Os alunos do último ano do ensino médio simulavam a experiência de fazer um mapeamento na região. Se dividiram em trios e caminhavam pelo mato. Eles já estavam lá havia uma semana, quando numa quarta-feira, por volta das 2 da tarde, Vitória disse aos amigos que estava se sentindo mal e que precisava voltar para a sede da fazenda. Isso a menos de 1 quilômetro de onde estavam. Vitória não foi mais vista com vida. O terreno da fazenda, que tem 13 hectares, é completamente irregular, portanto, difícil de andar. As novas informações que foram trazidas pela família da vítima apontam que o boné foi o primeiro objeto a ser encontrado durante as buscas, estava a 1 quilômetro deste ponto. Informação que diverge daquela que foi dada na época, de que o boné da menina estava próximo ao corpo. Segundo o pai, o corpo da jovem estava a cerca de 2 quilômetros da sede da fazenda, mas numa direção completamente oposta. Seria como realizar uma triangulação para chegar ao mesmo local, em que os jovens levavam menos de 20 minutos. O corpo de Vitória estava aqui, embaixo desta árvore. Há detalhes que chamam a atenção. Na época, os peritos disseram não haver marcas de violência, mas a família acredita que algo aconteceu. Nas pernas haviam marcas de queimaduras e a jovem também possuía pequenos arranhões nos cotovelos e aqui, na região do queixo. Ela usava uma blusa muito fininha, né, na parte de cima do corpo. E, estranhamente, não havia queimaduras de 2º grau na parte de cima do corpo sobre essa blusa. Ou seja, se ela usava jeans, né, onde tinham queimaduras, e ela usava um outro tecido muito fino, onde não tinha queimaduras, exposição ao sol não foi. O pai da garota acredita que os responsáveis pela excursão demoraram para acionar as autoridades. Eu perguntei a eles por que eu estava sendo avisado às 8 da noite. Me disseram que eles não tinham maiores informações. Eles não me deram o endereço para ir diretamente ao local. Eles me pediram para aguardar um transporte que eles iriam providenciar. Transporte esse que só chegou às 8h45, no local onde eu estava. De lá
Para a Fazenda Pereiras, em Itatiba, nós demoramos cerca de 1h15, então eu cheguei lá por volta das 11 horas da noite. Às 11 horas da noite, o que existia lá era um aparato policial, um aparato de bombeiros que estava desmontado, porque a polícia já não permitia mais que você entrasse na mata para procurar. Eu passei uma noite de terror, em pé, e nós só conseguimos que, infelizmente, que o helicóptero Águia sobrevoasse o local na manhã do dia seguinte. No primeiro sobrevoo, eles encontraram o corpo da minha filha sem vida. Essa demora para encontrar Vitória pode ter sido determinante para a morte. Se a garota tivesse sido encontrada rapidamente, lá onde estava, no alto daquele morro, talvez Vitória ainda estivesse viva, porque o resgate também seria rápido. A menos de 3 quilômetros da saída da fazenda está o hospital de Itatiba. As investigações não conseguiram esclarecer como ela morreu. A direção do colégio ainda prefere não dar entrevista. Foi exatamente daqui, a sede, que fica na zona sul de São Paulo, que Vitória saiu com os amigos de classe para o passeio naquela semana em que tudo aconteceu. Segundo o colégio, em nota, atividades externas são uma tradição por aqui. O diretor, que conversou com a nossa equipe por telefone, disse que quer aguardar a conclusão policial para se posicionar sobre a tragédia. Para a família, as circunstâncias da morte de Vitória precisam ser esclarecidas. Não existe um sossego que um pai possa ter, né? E eu digo isso como um alerta e também chocado com tudo que vem acontecendo nesses últimos 4 meses, né? Mas não existe sossego que o coração de um pai possa ter, enterrando uma filha saudável, passando 4 meses em vazio, sem qualquer tipo de informação a respeito do que ela morreu, o que aconteceu com ela, por que os cuidados com ela foram negligenciados naquele local, e vendo que a instituição que deveria estar mais preocupada em esclarecer isso, né, não está preocupada com isso. Imagina o seguinte, esse senhor que é o pai consegue chegar até nós. Quantas milhares e milhares de famílias espalhadas por todo o Brasil que não conseguem nem mesmo denunciar. Tem que engolir em seco. Porque eu disse aqui, mas não custa repetir. Para cada 100 mortes por assassinato, que não se sabe se é o caso dela, para cada 100 mortes no Brasil, apenas 7, em apenas 7, se chega aos assassinos. E nem assim todos são condenados. Portanto, por isso eu inventei aqui esse negócio. Esse Instagram, marcelorezende.oficial. Sabe para quê? Que é para a gente poder, né, ter uma relação e muitos, né, que vão seguindo, vão contando as histórias e na medida do possível eu vou tentando colocar no ar. É uma hoje, outra amanhã, né? Mas de grão em grão a galinha enche o papo. A questão é, quantas pessoas, por quê? Porque não se tem investigação boa, não se tem perícia. Aí você diz, porque os profissionais são ruins? Não. O problema não está nos profissionais. O problema está em quem manda nos profissionais. Nos governadores, que são os que mandam na polícia, né, nas polícias estaduais, porque eles não querem. Esse negócio de segurança é apenas um cabide para a política. Se faz da polícia política, não se faz polícia para a segurança do cidadão. E aqui em São Paulo há um caso clássico, né, onde o secretário de Segurança, que é Alexandre de Moraes, que é uma pessoa bem intencionada, mas foi colocado lá como um pretendente à prefeitura do estado. Quer dizer, quando você tem esse tipo de escolha, repito, e o Alexandre de Moraes é uma pessoa bem intencionada, mas foi aproveitar uma possibilidade, quando ele deveria ter entrado
e dizer, não é a minha hora, nesse momento, para me candidatar à prefeitura de nada. Eu agora tenho que cuidar da segurança do Estado. Mas não é só ele, não. É pelos países afora. Deixa eu dizer... Ah, virou. Vamos ficar em cima do caso. Eu mostrei aqui, me dá as imagens. Vamos. Atrapalha não o negócio. Repare, isso é a polícia. Essa é a polícia tentando conter. Ali protegido está um assassino. Ele entrou na casa da ex-mulher. Entrou na casa da ex-mulher que se separou porque ele estava metido no crime e ela descobriu o que aconteceu. Ele foi lá, matou os irmãos, filho da moça, um casal de os gêmeos, né? Era casal gêmeos, 2 meninos de 17 anos que iam se tornar jogadores profissionais, matou a bisavó dos meninos e deixou a ex-esposa viva para sofrer. E o povo corre para invadir o hospital. Sabe o que aconteceu? Eu volto já já.